A história do caso que será julgado pelo Supremo Tribunal Federal começou em 14 de maio de 2005, quando o Veja divulgou um vídeo que mostrava um diretor dos Correios, Maurício Marinho, recebendo propina. Maurício Marinho, brasileiro. Quem controlava os Correios era o PTB, presidido pelo deputado Roberto Jefferson. Convencido de que não seria socorrido pelo governo, Roberto Jefferson concedeu uma entrevista à Folha que denunciava a existência do mensalão. 5 dias depois da instauração da CPI, Roberto Jefferson, em depoimento ao Conselho de Ética da Câmara, formulou o recado famoso: se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Rápido, sai daí rápido, Zé. Em 11 de agosto, o governo viveu o seu momento de maior perigo com o depoimento na CPI do publicitário Duda Mendonça. O senhor Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar vocês. No dia seguinte, 12 de agosto, o presidente Lula pediu desculpas num pronunciamento transmitido em rede nacional. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O mandato do deputado Roberto Jefferson foi cassado em 14 de setembro. Sai, ó, de cabeça erguida, com o sentimento da missão cumprida, Laurinha. Tirei a roupa do rei, mostrei ao Brasil o que é o governo Lula. Mostrei ao Brasil o que é o campo majoritário do PT. No dia 1º de dezembro, o mandato de José Dirceu, que já tinha abandonado a chefia da Casa Civil, também foi cassado. Qualquer que seja o resultado que esta casa decida hoje, eu vou continuar lutando até provar minha inocência. Começamos aqui o segundo debate sobre o julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo pelo site de Veja. Como ontem, vou conversar com os nossos convidados. Marco Antônio Villa, historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos. Roberto Podival, advogado criminalista. E Reinaldo Azevedo, nosso recordista de acessos aqui no site de Veja. O jornalista Reinaldo Azevedo. Bom, antes de começar a conversa, eu queria registrar a intensa e amplamente favorável repercussão do programa de ontem. Então, queria agradecer aos amigos que nos acompanham. Vocês todos estão convidados a votar na enquete que pergunta se os réus do Mensalão serão condenados e também a mandar perguntas pelo Twitter. Antes de falar do desempenho do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, que ocupou a sessão de hoje, nós vamos apresentar aí um trecho da denúncia apresentada pelo ex-procurador-geral, então procurador-geral, Antônio Fernando de Souza, que foi quem fundamentou a acusação hoje, a peça acusatória hoje desenvolvida pelo Roberto Gurgel. Vamos ver. Os autos revelam de forma incontroversa os repasses, especialmente para parlamentares, de elevadas quantias em espécie, muitas vezes entregue em hotéis a beneficiários que nem conferiam os altos valores recebidos, dinheiro acondicionado em pastas, sacolas e envelopes de grande porte, valores depositados em conta no exterior não declarada mediante a utilização de doleiros de empresa offshore. Todos os repasses sempre à margem dos procedimentos bancários que são mais expeditos e mais seguros. Tal descrição, que é típica do submundo do crime, revela a rotina vivenciada pelos denunciados por muito tempo. Também empresários com dívidas oriundas de campanhas eleitorais do PT, como é o caso dos denunciados Duda Mendonça e Zilmar Fernandes, também receberam recursos da mesma origem. Todo o grupo liderado por Marcos Valério, como os dirigentes do Banco Rural, ingressaram no esquema com objetivos puramente econômicos. Quem articulou tudo isso e ajustou os serviços da quadrilha liderada por Marcos Valério e aquela dos dirigentes do Banco Rural foram os integrantes desse núcleo central, precisamente os denunciados José Dirceu
então ministro-chefe da Casa Civil, José Genuíno, Delúbio Soares e Silvio Pereira, esses filiados e dirigentes do PT. Vila, eu até registrei num texto já publicado que a placidez da fisionomia do Roberto Gurgel, do nosso procurador-geral, contrastou com a contundência dos argumentos que ele apresentou. O que é que você achou da performance dele? Eu achei como defesa, ele sistematizou um conjunto de provas mostrando a inter-relação dos réus, dividiu nos 3 núcleos, tal qual já tinha sido anunciado pela Procuradoria-Geral da República, né? O núcleo político, operacional, financeiro, mostrou a articulação entre esses 3 núcleos, o que reforça a decisão do dia anterior, de que o processo não era para ser dividido, tendo em vista... lembrar. É isso. Apresentou, acho que com tranquilidade, com muita calma. Algumas vezes, eu não sei se poderia até se resumir certas argumentações, mas a prática brasileira é da prolixidade e tal, apresentou esse conjunto de provas que agora a minha grande curiosidade é como que a defesa, a partir da semana que vem, de cada réu, vai conseguir enfrentar esse conjunto que me pareceu muito bem articulado, apresentado pela Procuradoria-Geral da República, que mostrou muito estudo num processo tão amplo, de 50 mil folhas e tão longo, o que faz com que tudo indica que a defesa vai ter muito trabalho para derrubar essas Eu teses. transfiro essa pergunta, o que é que vai fazer a defesa, para o Roberto Podival. Eu vou fazer aqui de novo o contraponto aqui, talvez o papel de advogado. À vontade. Não me impressionou. Não me impressionou, achei que... Eu vi ali uma apresentação das acusações, e é verdade, concatena ali os personagens. Para mim, falta um pouco não, muito, inclusive, efetivamente de prova, concretamente falando. Por exemplo, quando se fala do Zé Dirceu, ele mesmo diz, não, porque sendo chefe natural, sendo chefe de uma quadrilha ou mentor da operação, pouco ele fala, pouca prova se tem. Não falou pouca prova, não. Não ele me disse lembro os que termos. geralmente não aparece. Geralmente as provas não aparecem. Se não aparece, o chefe não aparece. Bom, mas se não aparece é Não porque as não provas. tem as provas do chefe. Eu estou curioso também para ouvir as defesas e tenho certeza que numa comparação muitas pessoas ali tidas como réus podem esclarecer o papel de cada qual, quer dizer, quem é quem nisso. Tem um pouco de receio que num processo tão grande, tão difícil, que as pessoas acabam indo numa vala comum, todo mundo, e no crime a gente vai ter que dividir a autoria, quer dizer, quem fez o quê, e tem que se provar isso. Eu quero ver, o que eu não vi foi efetivamente prova de cada um desses personagens, a ponto de dizer, ó, cada um fez isso aqui, não fiquei convencido, Eu acho, queria registrar que o que vai me impressionar é ouvir de algum advogado de defesa que o mensalão não existiu depois dessa, né? Mensalão fazendo a ressalva, repetindo a ressalva feita pelo Reinaldo ontem, mensalão é um nome, referindo a pagamentos mensais, referindo ao escândalo. Reinaldo. Veja, eu fiquei mais bem impressionado do que o Podival, né? O que ele sabe? Por exemplo, vamos pegar o caso do Zé Dirceu. Houve empréstimo, tudo indica fraudulento, porque a prova do empréstimo, a evidência do empréstimo não existe, nem cobrado esse dinheiro passou a ser cobrado depois que o escândalo veio à tona, do BMG, do Banco Rural, não é? O Zé Dirceu manteve reuniões com com as pessoas, com os dirigentes do Banco Rural. Eu fico me perguntando por que diabos o chefe da Casa Civil tem de se encontrar com dirigentes do Banco Rural pouco antes de ser celebrado um empréstimo que as evidências apontam sentido, era um empréstimo fantasia. Fazia parte da traficância de dinheiro para simular o empréstimo, para que as agências do Marcos Valério pudessem, então, repassar os mensaleiros. A mesma coisa aconteceu com o BMG. Então, pegando no caso do Zé Dirceu, eu acho que esta coincidência, né, temporal, ou esse encadeamento dos eventos, aponta a participação dele, sim. Não é?
testemunhos dos presidentes de partidos políticos e dos políticos que participaram do esquema e que receberam dinheiro diziam: nós recebíamos do Delúbio, mas os acordos eram celebrados com o Zé Dirceu, atenção, dentro do Palácio do Planalto, que é onde fica a Casa Civil. Portanto, acho, sim, que há evidência. Agora, atenção, o procurador lembrou uma coisa que eu acho que cumpre a gente lembrar aqui, sem querer assumir áreas de especialista, porque eu sempre fico com vergonha do meu amigo aqui do lado. Mas vocês podem interromper. Olha esse bobalhão aí. Né? Mas tem os artigos 317 do Código Penal, que trata de corrupção passiva, e o 333, professor do Ativa, nos dois casos, fica caracterizado ali o seguinte: não precisa ter ato de ofício para ficar caracterizada a corrupção. Aliás, o ato de ofício, nos dois casos, ele está num parágrafo que agrava a pena. No caso da corrupção passiva, é explícito o negócio. Atenção, ainda que haja intenção de conferir os benefícios, mas o sujeito não precisa nem estar no cargo, basta a expectativa. Não é? Então, esta ideia, e eu não estou dizendo que o Podival falou isso, estou dizendo que é uma coisa que é muito frequente, porém eu recebo muito comentários nesse sentido. É preciso ter a prova, cadê o ato de ofício? Não precisa ato de ofício, porque se o larápio é realmente esperto, ele não deixa ato de ofício. Se a gente for exigir ato de ofício de larápio, se o Código Penal exigisse isso, seria a favor do larápio, dizendo assim: seja esperto, não seja pego, não deixa ato de ofício. Não. Isso, Podival? Não, eu não tenho... É isso. A grosso modo, não precisa do ato, efetivamente, mas precisa da prova de que tem a participação dele, claro. Pelo menos na vontade dele, né? na ação ou na tentativa de ação que seja, mas o que a gente vai assistir, acho que mais claro ficará quando ouvidos os advogados, a defesa, é efetivamente... o que ficou de prova efetiva da participação de cada qual nesse episódio. Não, mas então, Podival, só para... precisa de prova de alguma coisa. Neste caso, por exemplo, o caso do Banco Rural. O Banco Rural fez um repasse de 32 milhões para o esquema. O Banco Rural tinha uma demanda envolvendo o Banco Mercantil de Pernambuco de 1 bilhão quase. O pessoal do Banco Rural estava tentando encontros com diretores do Banco Central. Encontros que aconteceram, intermediados pelo seu Delúbio Soares, via, segundo consta, seu José Dirceu. Há um encadeamento aí. Esse via, segundo consta, segundo os depoimentos. Muito bem. Os depoimentos lembrados pelo procurador-geral. De pessoas que depuseram. Agora, claro, tem provas testemunhas. Eu até queria que o Marco Antônio Villa comentasse isso. Eu acho que e aí sim, isso me impressiona, porque a gente esquece determinados depoimentos fundamentais. São aquelas figuras menores, entre aspas, né? A secretária que chega e diz: de fato, começaram os telefonemas e tal, não sei o quê. A pessoa que chega e diz: de fato, foi marcado o encontro aqui e ali. Isso se perdeu no tempo e eu acho que foi resgatado de alguma forma. Pelo menos parcialmente foi resgatado, e bem, pelo procurador. O que você acha? Eu acho que sim, ele foi relembrando os fatos. Muitos nós vimos na CPMI dos Correios, né? Porque muitos depoimentos na CPMI dos Correios é muito mais natural do que no processo. Porque algumas pessoas falaram ali com absoluta naturalidade, porque ninguém sabia no que ia dar aquilo, né, em 2005. E falavam tranquilamente. Eu acho que, inclusive, o Duna Mendonça se arrependeu. Ele estava num dia provavelmente muito pressionado e falou. Dias depois acabou se arrependendo e até declarou que tinha se arrependido. Então, o episódio dessa questão dos carros fortes, de no Banco Rural ter os encontros que hoje o procurador lembrou, quer dizer, como que as agências do Banco Rural em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte era o local dos encontros onde se entregava os dinheiro, os recursos e de que forma era entregue. Foi lembrando o papel das secretárias, é incrível, nós somos um país das secretárias, desde 1992, elas têm, nos últimos 20 anos, uma participação importante nos escândalos políticos brasileiros, porque elas dizem: olha, eu telefonei, ele estava aqui, ele veio. Então ele relembrou, e no início da fala, inclusive, do procurador, quando ele fez referência à questão do núcleo político, especialmente ao senhor José Dirceu, ele fez muitas referências ao Palácio do Planalto, às paredes do Palácio do Planalto. E eu fiquei pensando, eu e a torcida do Flamengo, que será que as paredes, parece a velha música, né?
se as paredes estão escutando aquelas coisas, né? Porque é muito próximo ao gabinete presidencial. E em certos momentos eu fiquei pensando se o advogado do Roberto Jefferson, que diz que vai fazer a ponte entre esse esquema e um réu oculto, que seria o ex-presidente Lula, se não vai se aproveitar dessas questões. Porque tudo ele foi falando, eu fiquei pensando, puxa vida, o presidente da República, na época, não soube de todo esse amplo esquema de compra de um apoio político, o que me parece muito estranho, tal, porque o que foi dito era ali na antessala, inclusive, do Palácio do gabinete presidencial, né? E só para quem não assistiu, o Vila fez uma referência ao carro forte, o internauta que eventualmente não acompanhou depois a leitura do texto do procurador, numa vez só foram sacados 600 mil reais em dinheiro. Não há agência bancária hoje que conserve esse dinheiro por mais de 5 minutos. Quer dizer, quando chega isso, alguém vem e pega esse dinheiro por razões óbvias, que é uma questão de segurança. Tente sacar 600 mil reais numa agência para ver qualquer um que queira, por qualquer razão, e sei lá qual. Isso não existe. Quer dizer, era tão organizada a coisa que foi precisar chamar um carro forte para uma secretária sair com 600 mil. É um troço muito impressionante. Eu não estou dizendo que se sai com 600 mil de algum banco, e isso é algo normal, quer dizer, obviamente que não é. Quem estava, como foi feito, qual a participação de cada qual nesses saques e qual a razão, seja qual a origem e depois qual a razão desse dinheiro, para o mundo jurídico faz toda a diferença. Não, claro. Então, tem uma questão é política, e aí a questão política, ela muda com o tempo, né? Porque num primeiro momento o próprio Roberto Jefferson diz que o presidente disse claramente, o presidente não sabe, saia para não envolver um inocente. Agora, por questões que eu desconheço, o discurso é um pouco diferente. O discurso dele, do advogado, em algum momento até... Aliás, nem o dele com o advogado. Agora, aliás, então, eu queria... as questões políticas... Queria introduzir um assunto que interessa muito ao pessoal que está fazendo perguntas aqui pelo Twitter, que não está tão ligado à nossa discussão, mas é fundamental, né, a resposta. Caso os réus sejam considerados culpados, quem determinará as penas? O colegiado. Aqueles que entenderem, votarem pela condenação... Mas, por exemplo, um vota por... condena a 4 anos, outro a 2. Como é que se chega? Eles vão discutir o 2 e o 4 e vão votar para saber dentro dos julgadores qual a maioria, no que a maioria vai decidir. Bom, então você vai ter uma votação das penas agora. Antes também. a gente vai ter o resultado parcial da enquete. Então, agora a gente vai ter um intervalo ligeiro, voltamos logo, depois apresentaremos o resultado final da enquete.